Amém? Boa noite, queridos. É um privilégio gigantesco estar aqui com vocês. Vim servir vocês com a palavra do nosso Deus, a palavra maravilhosa, magnífica. Antes de começarmos aquilo que eu vou abordar hoje, irmãos, quero fazer uma oração com vocês. Baixe sua cabeça, concentre no Senhor nesse momento. Vamos juntos em oração ao nosso Deus maravilhoso. Senhor Deus, diante de Ti estamos, Senhor, nesse momento, para Te agradecer, meu Pai amado, pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelo aniversário dessa amada igreja, Jesus. Senhor, como é maravilhoso participarmos dessa celebração. Que o Senhor seja exaltado e glorificado por meio dessa amada igreja. Esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo, Senhor. Que o Senhor nesse momento fale aos nossos corações. Utilize a Tua palavra, que é a Tua palavra, de Gênesis a Apocalipse. É a Tua palavra. Estamos diante da Tua palavra. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Queridos, vocês sabem qual é a função de um embaixador? Em especial de um embaixador romano. Nós sabemos naquele período, no contexto bíblico, que os embaixadores eram aqueles enviados pelo Império Romano, em especial pelo imperador, nas áreas conquistadas para o estabelecimento do seu reino, para o estabelecimento das suas leis, das suas regras. Então, o embaixador era aquele enviado pelo império para o estabelecimento em certa área das regras, das leis de um certo reino. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, direciona uma mensagem específica e pontual no capítulo de número 5, versículo de número 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus. Queridos, aqui Paulo escreve a sua mensagem pontual. Vocês são embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. Nós que somos os seus discípulos. Jesus não nos dá uma sugestão, Jesus nos dá uma ordem. Precisamos ser embaixadores de Cristo. O nosso reino é celestial, e esse reino tem princípios, leis, ordens na sua palavra. Nós somos embaixadores desse reino maravilhoso, esse reino que Jesus veio inaugurar na sua vinda, o reino dele. Somos embaixadores desse reino, irmãos. Só que ao longo de toda a história da igreja, a igreja estava tendo obstáculos. Ao longo de toda a narrativa bíblica, nós percebemos que o povo de Deus, aquele que foi chamado para ser embaixador do reino celestial, nessa terra, encontrou obstáculos. Portanto, ao longo de toda a história da igreja, do desenvolvimento da igreja, queridos, como eu falei para vocês, a igreja encontrou obstáculos. E eu queria mostrar para vocês alguns dos nossos obstáculos. Entenderam? Então a igreja, o tempo inteiro, estava encontrando obstáculos. E nós estamos encontrando obstáculos para sermos os embaixadores desse reino. Quais são os nossos obstáculos?
Vocês já pararam para pensar isso? Eu quero passar aqui atrás, nesse momento, uma imagem para vocês. E eu queria para vocês pensarem sobre essa imagem. Olhem a imagem aí que vai ser colocada para vocês. Pensem um pouquinho sobre essa imagem. Pensem um pouquinho dessa imagem que está aí. Se eu perguntasse para vocês nesse momento, qual é o significado real dessa imagem? O que vocês me responderiam? Vocês poderiam me responder o seguinte: pastor, eu vejo aí um jogo de xadrez. Outras pessoas poderiam dizer: eu enxergo uma mulher e essa mulher, ela tem 3 olhos. Aqui tem 2 olhos fechados e um aberto. Pastor, eu vejo máscaras. Outra pessoa poderia afirmar: pastor, eu vejo um homem de terno, completamente obscuro. E a pergunta que eu faço para vocês, queridos, é: qual é o significado real? Qual é a verdade real dessa mensagem? Depende do ponto de vista. Portanto, queridos, eu quero nesse momento introduzir a mensagem aos nossos obstáculos. Nós que somos chamados para o estabelecimento do reino celestial de Cristo nessa terra, nós encontramos obstáculos em uma cultura conhecida por estudos sociológicos e filosóficos, conhecido como pós-modernidade. Nós vivemos a pós-modernidade. Eu não vim aqui de forma nenhuma trazer um conteúdo denso para vocês. Eu quero fazer com que vocês percebam a cultura que nós estamos inseridos. Eu quero que vocês percebam que essa cultura, ela não está na sociedade de uma maneira completamente distante de nós. Na verdade, essa cultura e essa sociedade está nos nossos empregos, está nas nossas casas, está quando saímos para trabalhar, está quando saímos para estudar na escola, na faculdade, em uma pós-graduação. Essa cultura está em tudo. E por vezes, queridos, essa cultura está na nossa igreja, está no chão da nossa igreja, está no coração da nossa igreja. E nós iremos olhar esses obstáculos, e eu quero apresentar para vocês aí essas características dessa cultura. A primeira característica dessa cultura, como eu acabei de abordar para vocês, é a cultura de que não há verdades absolutas, ou a ausência de verdades absolutas. É por isso que quando você chega em uma faculdade e conversa com um professor, você percebe que ele afirma: não existem verdades absolutas. É tudo uma questão de ponto de vista. Então você pode estar olhando uma máscara, você pode estar olhando um homem de paletó, você pode estar olhando aí uma mulher com 3 olhos. São vários significados. Qual o significado dessa imagem para você? Depende do seu ponto de vista. Portanto, hoje, essa cultura afirma que não há uma verdade absoluta. A verdade, sobretudo, está na pluralidade, ou seja, todo mundo pensa sobre algo e o que a pessoa pensa é verdade para ela. Portanto, a Bíblia, ela não é mais a verdade suprema e absoluta. Tudo é uma questão de ponto de vista. A ausência de verdades absolutas nos leva à ausência de princípios absolutos. Ora, se não existe uma verdade, uma regra a ser seguida, queridos, não existem princípios absolutos. Se nós não cremos que essa palavra é autoridade para as nossas vidas, outras coisas são. O nosso coração, queridos, nunca é imparcial, já afirmou Agostinho.
O nosso coração está sempre procurando algo para se basear. O coração das pessoas desse mundo, dessa sociedade, está buscando verdades para se basear. Portanto, a falta de uma verdade suprema e absoluta nos leva a princípios, a ausência de princípios absolutos. Portanto, irmãos, a nossa sociedade hoje vive uma inversão de valores. Antigamente havia, em um certo sentido, uma ideia diante da família, que existem princípios que regulam a família. Existem normas na família hoje. Não é bem assim. Não existe uma verdade sobre família. Não existe uma verdade sobre como que nós devemos viver nesse mundo, devemos andar nesse mundo. Hoje a sociedade, a cultura afirma, existem várias verdades, portanto, você pode viver segundo os seus próprios princípios, estabelecidos por quem? Por você. Portanto, se não existem verdades absolutas, não existem princípios absolutos. É por isso, queridos, é que hoje nós encontramos uma sociedade completamente corrupta, completamente imoral. Ou seja, se não existe uma verdade suprema que regula a nossa vida, nós iremos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. É dessa forma que a sociedade tem vivido. Os princípios bíblicos hoje não só são desacreditados, os princípios bíblicos hoje, queridos, são ridicularizados. Portanto, que nós vemos tantos casos de adultério, e o adultério hoje é normalizado. O que nós vemos algum tempo atrás, que o divórcio era algo completamente visto pela sociedade como algo negativo. Vocês percebem hoje que o divórcio hoje, diante da taxa de divórcio que nós temos no Brasil hoje, é algo completamente normalizado. O que é isso, queridos? É uma das características dessa cultura pós-moderna, conhecida como a ausência de princípios absolutos. Mas não para por aí. Existem mais coisas terríveis. A terceira característica que nós vemos aí é o individualismo. Antigamente as pessoas, elas tinham um senso de responsabilidade mútua, de algo coletivo. Hoje, queridos, cada um pensa em si mesmo. As pessoas não estão mais interessadas com a dor, com o sofrimento, com as mazelas do próximo. É uma sociedade completamente coberta de si mesmo. E uma das características também dessa sociedade é uma sociedade, é uma cultura egocêntrica. Só pensa no eu, só pensa no eu, só pensa no eu. As pessoas não têm mais interesses na coletividade. A cultura que nós vemos hoje, o indivíduo é mais valorizado do que qualquer outra coisa. Pasmem, a sua própria felicidade. Hoje é o Deus desse século, queridos. Nós não queremos mais abrir mão da nossa felicidade por conta do próximo. A felicidade hoje é um Deus. E quando nós estamos diante da verdade bíblica do Senhor e a nossa felicidade, nós abraçamos a nossa felicidade. Esse é um aspecto cultural, é da cultura. A cultura afirma isso e nós estamos por vezes abraçando. Essa sociedade é individual, irmãos. As pessoas, elas estão vivendo nos seus próprios mundos. E quando eu estava conversando com a minha esposa sobre essa mensagem, ela me falava, não deixa de falar do egoísmo. O egoísmo é um ponto central para você falar. Tá bom. Queridos, não é verdade? O egoísmo é um dos centros
da sociedade pós-moderna. As pessoas não pensam mais no próximo. As pessoas só pensam em si. E diante de um coração que Jesus nos chama para sermos misericordiosos, o que somos? Egoístas. Não pensamos no próximo. Pensamos apenas nas quatro paredes do nosso templo. Uma outra marca dessa sociedade, dessa cultura, é que ela é marcada pelo que, gente? Conflitos. Queridos, nós vemos que hoje uma pequena fagulha faz uma explosão. Todo mundo hoje, queridos, está completamente carregada de impaciência. Nós não somos mais pacientes, nós não somos mais perdoadores. Por quê? Porque a sociedade, a cultura impõe isso para a gente. Não, vocês precisam pensar só em vocês mesmos, vocês precisam ser individualistas. E o problema disso é que isso gera uma sociedade de conflitos. Bauman já afirmou isso nos seus livros, em especial o Amor Líquido. É uma sociedade coberta de conflitos, queridos. E por fim, uma das principais marcas, quando nós, cristãos, olhamos para essa sociedade, é que a Bíblia e a igreja são vistas de forma negativa, ou nós vemos a irrelevância da palavra de Deus e da igreja. Queridos, quando nós conversamos com as pessoas sobre igreja, sobre a Bíblia, as pessoas não querem mais saber. Inclusive, elas afirmam, isso daí é ultrapassado. Porque nessa sociedade, a Bíblia deixou de ser relevante e passou a ser completamente irrelevante. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é essa: por quê? Por que que a Bíblia e a igreja deixou de ser irrelevante? Será se é apenas por conta desse aspecto cultural? Ou é porque por vezes a cultura está entrando dentro da igreja? Podemos perceber que esse sempre foi o desafio do povo de Deus. Deus nos chama para compartilharmos as suas boas novas para a cultura e para nós influenciarmos a cultura, estabelecer o reino celestial com a sua ética, com os seus princípios aqui nessa terra. O problema é que nós queremos fazer isso. Nós queremos abraçar a cultura. E o problema, irmãos, é que uma das marcas hoje da igreja é o individualismo. É uma igreja coberta por conflitos. É uma igreja que só pensa em si, não pensa no próximo. E por vezes, como vemos nos noticiários, em especial da nossa igreja brasileira, é uma igreja impura. Casos de adultério, casos escancarados aos nossos olhos, e por vezes estamos tampando, e como igreja verdadeira não precisamos tampar. Não devemos tampar, queridos, porque fere o evangelho, fere as boas novas de Cristo. Portanto, a igreja perdeu relevância. Somos agora completamente irrelevantes. Outrora éramos uma voz que se sobressaía. Hoje nós somos culturalmente e socialmente apenas mais uma voz. Tanto que quando conversamos com pessoas na escola, na faculdade, no nosso trabalho, até mesmo na igreja, a Bíblia não tem aquela voz máxima. Hoje existem outras vozes, e as vozes culturais. Esses são os nossos desafios. E esses desafios, irmãos, nós encontramos em todos os lugares. É por isso que o Felipe Santos,
Eu trouxe essa citação para vocês, muito interessante. Ele afirma algo maravilhoso, que traz essa ideia do porquê que nós estamos perdendo relevância. O Felipe Santos, um pastor, pregador dos Estados Unidos, ele afirma: as pessoas estão com fome de Deus, mas não estão gostando do gosto da igreja. Por conta desses aspectos culturais que estão influenciando a igreja, o povo está com fome. E o que nós damos? Nós damos aspectos culturais. Portanto, eu quero propor algo para vocês essa noite. Eu quero olhar para o texto, ou para o sermão mais maravilhoso que já existiu. O sermão da montanha. O sermão do monte. Quando Jesus sobe numa montanha, em um monte, e prega esse sermão. Portanto, como que conquistamos relevância em uma sociedade que não nos escuta mais? Como que nós conquistamos relevância em uma cultura, em uma sociedade que não segue os mesmos princípios que nós seguimos? Como nós somos relevantes na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa família, quando estamos conversando com um tio, uma tia, um avô, uma avó, quando estamos ali conversando com amigos ou pessoas próximas ali do nosso trabalho. Porque nós perdemos as vozes da Bíblia. Não é verdade, queridos? Perdemos voz. Agora, como que nós iremos recuperar essa voz? Como que nós devemos ser relevantes? Eu quero olhar para o Sermão do Monte, para esse trecho maravilhoso, que Jesus afirma para a gente as marcas, o caráter de um verdadeiro cristão. Então a pergunta: como que nós adquirimos novamente relevância nos vários círculos que nós estamos inseridos? Trabalho, faculdade, enfim. Salgando a terra, iluminando o mundo. É dessa forma, irmãos, que nós transformamos a sociedade. É dessa forma, irmãos, que nós estabelecemos o reino de Deus nessa terra. Salgando a terra e iluminando o mundo. Vamos ler comigo aí o versículo de número 13. Mateus 5, versículo de número 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e coloca debaixo de uma vasilha. E ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Como que nós adquirimos novamente relevância? Palavras de Jesus. Que a luz de vocês brilhe sobre os homens. Mas a pergunta prática é o seguinte: como que nós salgamos a terra e iluminamos o mundo de uma forma prática?
Como acredito que o pastor de vocês aqui muito bem fala, um texto tem o seu contexto. As bem-aventuranças, queridos, não é nada mais, nada menos do que Jesus mostrando como salgamos a terra, como iluminamos o mundo. Antes de Jesus falar aqui sobre salgar a terra e iluminar o mundo, ele apresenta para a gente as marcas de um verdadeiro discípulo. Portanto, as nossas marcas, as marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo, é que salga a terra, é que ilumina o mundo. E nós precisamos não abraçar as marcas, as características culturais. O que precisamos fazer é escutar mais uma vez a voz do nosso doce mestre dizendo para a gente: salgue a terra com as bem-aventuranças, com as marcas dos verdadeiros discípulos de Cristo. Diante desse texto, eu quero mostrar para vocês, volta um pouquinho comigo lá, o versículo de número 1. Olha só, queridos, precisamos perguntar para esse texto, qual é o seu endereço? O endereço do texto, queridos, é para os discípulos. E às vezes a gente tem uma má interpretação das bem-aventuranças, a gente tem uma má interpretação do Sermão do Monte, porque a gente acredita que mesmo a multidão estando lá, Jesus está pregando para a multidão, mas aqui o texto nos dá um referencial para quem que Jesus está direcionando a sua mensagem. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Aí nós temos uma marca, olha só, a parte B. Mateus apresenta para a gente um referencial. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: queridos, Jesus prega o Sermão do Monte, como afirma o comentarista J. Carson, para os discípulos. Isso muda tudo, porque Jesus está direcionando a sua mensagem para aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, para que esses que foram alcançados pela graça do Senhor manifeste a luz do Evangelho. Nós precisamos, queridos, expandir a luz do Evangelho nessa terra. E nós precisamos, e não é uma sugestão, queridos, de Jesus, é um imperativo, é uma ordem. Salguem a terra, iluminem o mundo. Eu selecionei aqui para vocês alguns textos, alguns trechos das bem-aventuranças e do Sermão do Monte. São essas marcas que nós precisamos proclamar para as pessoas ao nosso redor. A primeira marca que nós temos aí é o versículo de número 3 e o versículo de número 7. Versículo de número 3 e 4, desculpa. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Na verdade, o versículo de número, não é 3 e 4, na verdade é os humildes, é o versículo 5, desculpa. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão o que, gente? A terra por herança. Então aqui Jesus está demonstrando as marcas de um verdadeiro discípulo. Diante de uma sociedade egocêntrica, egoísta, culturalmente falando, Jesus está dizendo: sejam humildes, sejam pobres em espírito. Diante de uma sociedade que se enche de si mesmo, Jesus está dizendo: seja pobre. Aqui nós temos
os pobres em espírito, no versículo de número 3. E esses pobres em espírito são aqueles que reconhecem que são falhos, que são pecadores, reconhecem a sua fragilidade, reconhecem a sua pequenez e afirmam: eu dependo exclusivamente da graça do Senhor. Nós lá da base, a igreja aqui Ponto Bereia, nós temos sido uma igreja que depende do Senhor. Nós temos sido uma igreja pobre em espírito. Nós temos sido uma igreja que reconhece a sua pequenez e a nossa fragilidade e compreende que, Senhor, eu não sou nada sem a tua mão. Inclusive os aflitos, principalmente nos Salmos, são retratados como aqueles que são pobres. Vemos isso nos Salmos. É aquele que está sofrendo, que reconhece a sua fragilidade. E alguém que reconhece a sua fragilidade só consegue correr para os braços do nosso Senhor. O nosso problema, queridos, é que por vezes nós estamos correndo para os braços da cultura. E Jesus nos chama que as nossas igrejas, queridos, possam ser igrejas que reconheçam a fragilidade e pequenez. E que a luz do Senhor brilhe sobre nós. Portanto, diante de uma cultura egocêntrica e egoísta, Jesus chama os seus discípulos, chamou os seus discípulos e nos chama para demonstrarmos uma pobreza em espírito. O nosso testemunho encontra barreiras quando demonstramos para as pessoas ao nosso redor, trabalho, faculdade, família, igreja, que somos autossuficientes, que governamos a nossa vida. Queridos, quantas vezes, com as nossas atitudes, nessas áreas que estamos inseridos, nós estamos declarando para as pessoas: eu dependo de mim mesmo, eu não dependo do Senhor. E quantas vezes nós, como igreja, estamos declarando para o mundo, para o bairro ao nosso redor: nós somos uma igreja autossuficiente. Nós somos uma igreja que depende de nós mesmos, da nossa capacidade, da nossa teologia, da nossa força, dos nossos artifícios. Precisamos ser uma igreja pobre em espírito. Por vezes, o nosso grande problema, por conta da nossa falta de humildade, é que nós fazemos acepção de pessoas. Eu prego para tal pessoa, essa daqui não, essa daqui está muito longe da graça. Não é verdade? Nós pensamos assim, queridos, com pessoas da nossa família. Essa pessoa aqui, ela é mais próxima do Evangelho. Vou me aproximar dela, vou pregar para ela. Esse irmão aqui, nossa, distante, não vou nem me aproximar. Falta de humildade, falta de pobreza de espírito. Mas Jesus nos chama para sermos humildes. Jesus nos chama para sermos pobres em espírito, e precisamos demonstrar a nossa fragilidade e a nossa pequenez para as pessoas e nós como igreja, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para que com a nossa fragilidade, mas com o poder do Evangelho, a gente alcance as pessoas e a gente possa estabelecer o reino do Senhor nessa terra, para a glória dele. Nós temos outra marca, no versículo de número 7. Versículo 7 diz assim: bem-aventurado os misericordiosos.
Diante de uma cultura marcada pelo individualismo, Jesus chama os seus discípulos para demonstrarem misericórdia. Afinal, Deus é um Deus de misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E os seus discípulos, os discípulos do seu reino, afinal somos embaixadores. Vemos na carta de Paulo, na sua segunda carta, é o texto que nós introduzimos hoje. Somos embaixadores desse reino, portanto, o reino de misericórdia impacta as pessoas quando os cidadãos desse reino demonstram misericórdia. Temos sido uma igreja que demonstra misericórdia para as pessoas. A palavra aqui no grego que foi traduzida por misericórdia é a palavra eleos, que significa literalmente alguém passando por uma miséria, desespero, e você estende a mão. Esse ato, eleos, é o ato de você entregar a sua mão, estender a mão para o pobre, para o necessitado, para o desesperado. Portanto, misericórdia é a compaixão pelo o próximo, pelas pessoas que passam por necessidades. E a gente pode perguntar para a palavra de Deus, mas quem é o nosso próximo? Lembra que Jesus já explicou sobre isso? Quem é o nosso próximo? Quando o viajante que ia de Jerusalém para Jericó foi assaltado e espancado, um bom samaritano demonstrou misericórdia, estendeu a sua mão. A Ponto Bereia tem sido uma igreja misericordiosa. Queridos, vocês têm olhado para as causas sociais, para os necessitados de São Luís, para os necessitados do bairro. Porque nós queremos estabelecer o reino do Senhor apenas com a nossa teologia. As pessoas estão passando fome. Óbvio que a nossa teologia, ela dá base e argumenta a respeito da nossa missão. Entretanto, nós precisamos fazer missão. Às vezes estamos uma igreja, parecendo uma igreja apática, parada. Eu falo da minha igreja também, queridos, tá? A base também. Louvado seja Deus pela nossa amada igreja. Mas nós temos falhado também, queridos. E nós precisamos olhar para os necessitados que estão ao nosso redor. E por vezes, os necessitados da nossa igreja. Precisamos agir com misericórdia. O mundo, por conta do seu individualismo, prefere se isolar da dor, do sofrimento, da calamidade dos homens. E por vezes, nós estamos nos comportando dessa forma, trancados dos nossos escuros templos, nos isolando da compaixão e da misericórdia que Jesus nos manda a praticar. Queridos, que não sejamos uma igreja rica aos olhos dos homens e pobre aos olhos de Deus. Que sejamos uma igreja que demonstre compaixão, misericórdia, estenda a mão para aqueles que estão próximos de nós. Não podemos nos isolar. Portanto, é por meio do serviço a comunidades, por meio de ação social, que adquirimos aquilo que nós falamos agora há pouco, relevância. As pessoas, elas querem ser servidas, afinal nós estamos vivendo nesse mundo de servidão. E quando nós servimos as pessoas, nós proclamamos o Evangelho. Nós não fazemos ação social por ação social, nós não fazemos missão por missão. Nós temos um objetivo com a missão e com as ações sociais:
pregar o Evangelho para as pessoas. Como fizemos hoje. Nós alimentamos a nossa fome por meio do coffee break. E agora nós estamos alimentando a nossa fome espiritual. É dessa forma, queridos. É uma demonstração. Nós acabamos de demonstrar aqui o que nós devemos fazer para fora. Nós devemos alimentar aqueles que estão precisando de alimento. Mas nós precisamos, sobretudo, alimentá-los com o pão da vida. Jesus de Nazaré. Nós precisamos também ser uma igreja, versículo de número 8. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Nós precisamos ser uma igreja limpa, pura de coração. E isso aqui não quer dizer perfeição. Pureza de coração é o nosso reconhecimento de que somos falhos, precisamos do Senhor e precisamos viver uma vida reta. Diante de uma cultura sem princípios, diante de uma cultura imoral que nós acabamos de ver, Jesus nos chama. Jesus chama os seus discípulos a serem limpos de coração. É uma pureza interior. Portanto, os limpos de coração são aqueles inteiramente transparentes. Toda a sua vida pública e particular é transparente diante de Deus e diante dos homens. E o problema da nossa comunidade, às vezes, é porque nós colocamos uma máscara. Nós colocamos uma máscara para vir para a igreja, e quando nós estamos inseridos na sociedade, quando saímos daqui, nós nos deparamos com a máscara caindo. E o levantar das nossas mãos, proclamando o Deus Santo, por vezes, demonstramos uma impureza. A impureza está em tudo, queridos. A impureza está na conversa que temos. A impureza está em grupos de WhatsApp que por vezes estamos. A impureza está em tudo. E Jesus está nos chamando essa noite para nós demonstrarmos uma pureza de coração. Diante de tantos escândalos, irmãos, devemos demonstrar para as pessoas: existem remanescentes. Existe sim uma igreja séria. Existe sim uma igreja bíblica. Existem sim pastores verdadeiros que pregam o evangelho, que cuidam das ovelhas e que proclamam para o mundo: somos fracos, frágeis, mas por meio da pregação do evangelho, do poder do Espírito, nós seguimos nessa terra, nós seguimos nesse mundo. Precisamos ser uma igreja pura de coração. Diante dessa sociedade impura, que possamos ser puros. Como que as pessoas querem ter relevância? Como que você quer ter relevância diante do seu amigo da faculdade, ou do seu parente, ou do seu das pessoas que você quer evangelizar e pregar, se você compactua com a vida ímpia, impura, que essas pessoas estão levando? Precisamos ser limpos de coração. Jesus não nos chama para nós ofendermos as pessoas. Jesus nos chama para pregarmos. E por vezes, nós olhamos o comportamento das pessoas, nos achamos superiores e dizemos: para de fazer isso. Nós ofendemos as pessoas com a nossa fala, com a nossa língua. Jesus nos chamou, não foi para nós ofendermos as pessoas, porque o evangelho já se encarrega de ofender.
Lá na igreja a gente vive brincando, dizendo o seguinte: não sejamos cristãos chatos. Sabe o cristão chato? Ninguém quer falar com o cristão. Ou insuportável. A pessoa está lá enfim, andando, subindo a escada ou o elevador. Aí a pessoa, boa tarde. Eu vou muito falar com o ímpio. Fica lá calado. Muito chato, queridos. Às vezes nós estamos faltando com sabedoria. Como nós vimos agora há pouco, como Filipe afirma, as pessoas estão com fome. E quando as pessoas vêm para se alimentar, não está gostando do nosso gosto. E sabe qual é o problema disso? É porque nós estamos indo contra o mandamento do Senhor. Devemos salgar a terra. Portanto, se você se esquecer de tudo que eu falei hoje, lembre-se, não seja um cristão chato. Pregue o evangelho. Não ofenda as pessoas, mas permita que o evangelho ofenda. Porque o evangelho é ofensivo. Para o ímpio, para o impuro, o evangelho é ofensivo. Mas que sejamos sábios, muito sábios. Diante disso, diante de todo esse contexto de sabedoria, eu quero por fim encerrar com o versículo 9. Sejamos pacificadores. Eu acredito que aqui a gente falha demais. Diante de uma cultura marcada por conflitos, Jesus nos chama para sermos pacificadores, tanto na igreja como na sociedade. A pacificação é uma obra divina. Jesus nos trouxe paz. Jesus trouxe reconciliação entre nós que estávamos outrora em inimizade com Deus. Ele nos traz paz, reconciliação com Deus Pai. Jesus nos chama para sermos pacificadores, agentes da sua reconciliação. Queridos, por vezes, eu escuto alguns irmãos da igreja no aconselhamento bíblico, pessoas que estão inseridas em um trabalho, por exemplo, e ela vem conversar conosco, e ela diz o seguinte: eu estava conversando com uma amiga na faculdade, ou um amigo na faculdade, e veio pedir um conselho de alguém cristão para no caso ela, e ela afirmou o seguinte: a pessoa chegou para conversar com ela, teve uma pessoa que falou mal de mim. Aí sabe qual foi o conselho da bendita? Fala mal dela. Queridos, por vezes nós estamos dando conselhos assim. Por vezes, quando pessoas, até mesmo dentro da comunidade, vêm conversar com a gente diante de alguma falha que existiu na comunicação entre pessoas na comunidade, que vai gerar um certo conflito. Sabe como nós estamos nos comportando? Fica chateado mesmo. Não é verdade? Fica chateado mesmo com ela ou com ele. Não, queridos. Precisamos trazer paz. Precisamos pacificar. É por isso que quando nós estamos inseridos nos vários contextos que o Senhor nos coloca para nós compartilharmos do Evangelho e estabelecermos o seu reino, nós precisamos ser agentes de reconciliação das pessoas com Deus e entre elas mesmas. Queridos, quantas vezes já vi
Pessoas entrando em uma comunidade porque resolveu o conflito por meio de um aconselhamento, por meio de uma conversa. Vai lá, perdoe. Aí a pessoa perdoa. Nossa, mas de onde é que vem esse perdão? Vou conversar com aquela amiga que me aconselhou. Aí as duas vêm para a igreja, o evangelho alcança. Porque agente de pacificação. Sejamos pacificadores, queridos. Em um mundo coberto por conflitos, nós precisamos ser pacificadores. Vivemos em um cenário terrível de divisão na igreja. Por conta de um cargo político, a igreja se divide. Não é verdade, queridos? O que vemos diante das eleições que acabaram de acontecer, igrejas se degladiando, igrejas brigando umas com as outras, por conta de um cargo. E a pergunta é: será se Jesus chamou a igreja para se comportar dessa forma? Sejamos pacificadores. Portanto, sejamos, queridos, sal e luz da terra. E para encerrar, eu tenho uma pergunta de reflexão para vocês. E a pergunta é essa: diante das marcas de um verdadeiro cristão, eu pergunto para o seu coração essa noite: temos sido uma igreja com o sabor do evangelho? Ou sem sabor, influenciado pela cultura? Vamos orar?